mercado de trabalho é o ambiente mais injusto que existe. Te disseram que o caminho do sucesso profissional era simples: estudar, tirar boas notas, fazer faculdade, entrar numa boa empresa e pronto. A vida tá ganha. A essa altura, você já deve ter percebido que não é bem assim. Você fez tudo como disseram, ou quase tudo. Não importa, o fim desse caminho é a mesma corrida de ratos para a grande maioria. O que separa quem tem um bom salário, trabalha numa boa empresa, conquistou o tal do sucesso profissional de você. Você que vive dando murro em ponta de faca, que vive exausto, sem tempo para você nem para sua família, que não consegue abandonar essa insatisfação, essa preocupação constante, o questionamento, a incerteza. E sabe o que é pior de tudo isso? É que a gente se acostuma rápido até com o que é ruim. Você vai ficando anestesiado. Esse é só mais um sinal claro de que você está sendo vendido para esse mercado de trabalho que é uma fábrica de pessoas frustradas. A parte boa é que tem uma saída. Todos estão correndo desesperados, mas existem alguns que chegam lá e alcançam os seus objetivos. Alguns poucos que conseguem trabalhar numa boa empresa, ter um bom salário e que sentem realização no trabalho. O que essas pessoas fazem para chegar a esse ponto? Simplesmente todo mundo está numa corrida frenética, mas só alguns poucos chegam lá. Muitos estão se candidatando e só um é selecionado. Esse é o caminho que você está prestes a trilhar. Nessa aula está o primeiro passo para você sair dessa corrida de ratos. Você vai perceber que o segredo não está em fugir do sistema, mas em dominá-lo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à primeira aula da imersão, o fim dos currículos. E eu tô muito feliz de estar aqui gravando essa aula para você e revelando o segredo dos recrutadores. É nessa aula que você vai descobrir como funcionam as contratações pelo LinkedIn. O mais bizarro é que pouquíssimas pessoas sabem disso. A real é que os recrutadores nunca fizeram questão de revelar para o candidato o que eu vou revelar para você aqui hoje. Na verdade, eu tô praticamente vazando informações, não só dos RHs, mas do próprio LinkedIn. Além de ter acesso a tudo isso, você também vai descobrir qual é a nota do seu perfil. A própria plataforma dá uma nota para o seu perfil de 0 a 100 e você vai sair dessa aula com a sua nota em mãos. E não só com a nota, mas com 4 ajustes práticos para você aplicar e começar a colocar o seu perfil no radar dos recrutadores. Presta muita atenção. Você fez um compromisso ao se inscrever para ter acesso a esse conteúdo. E eu espero de verdade que você honre o seu tempo e coloque em prática tudo que você aprende aqui. Até porque, grava isso, não consegue um novo emprego quem escuta o que eu falo. Consegue um novo emprego, um melhor emprego, quem faz o que eu falo para fazer. Todos esses depoimentos que estão aparecendo agora na sua tela são de pessoas que fizeram o que eu falo para fazer. E você pode ter exatamente o mesmo resultado. Você só tem que aplicar. Vale reforçar que você não tá aqui por um compromisso que você fez comigo não, tá? Você tá aqui por um compromisso que você fez com você. Então, de verdade, não desperdiça o seu tempo. E pra gente ficar bem alinhado desde o início, eu vou explicar pra você exatamente como vai funcionar. Hoje, segunda-feira, você tá acessando a aula 1. Quarta-feira, eu vou liberar a aula 2. E sexta-feira, você vai receber a aula 3. Eu sei que é meio óbvio dizer isso, mas o conteúdo das aulas, eles são interligados. Então não perde nenhum encontro, porque quando você colocar tudo em prática, na sequência certa é que seu emprego novo vai chegar. E deixa eu ser muito clara com você. Ou você faz o método completo ou você nem faz nada, beleza? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Fazer só uma parte do que eu ensino não vai te dar resultado. Então, se a sua ideia é ficar arrumando desculpinha pra não colocar a mão na massa, já fecha essa aula agora. Eu tô sendo honesta com você porque não faz o menor sentido você perder tempo aqui me ouvindo falar se você não for de fato aplicar. Até porque a gente não vai ter só essas aulas gravadas. A gente precisa ter uma troca ao vivo, até mesmo para eu conseguir esclarecer as dúvidas. Então, na semana que vem, segunda, terça e quarta, nós teremos encontros ao vivo. Vai ser uma imersão, onde a gente vai de fato mergulhar no LinkedIn e levar você para o seu novo emprego. Então, ó, no fim de semana vocês vão ter um descanso de mim, tá? Aí na segunda a gente volta pra se encontrar ao vivo. Você tá proibido de ir pras lives na semana que vem sem ter aplicado o conteúdo dessas aulas aqui, tá? Pelo amor de Deus. Tira print dessa tela aqui e já reserva na sua agenda os nossos próximos dias. E principalmente, reserva um tempo pra você fazer os ajustes que você vai aprender. E antes que eu me esqueço, é muito importante você ficar até o final da aula, viu? Só de você assistir a aula, você pode ganhar um Pix de R$2.000. E eu vou te contar como conseguir isso já já.
Então vamos lá. Eu disse que o mercado de trabalho é injusto, né? E na real é mais cruel do que você pensa. Aqui eu vou abrir com você o jogo e vou te contar tudo o que esconderam de você. A começar pelas faculdades, que só querem te ensinar o teórico, mas nunca ensinam como você vai conseguir um bom emprego nessa área. E se a culpa fosse só da faculdade, estava bom. Os próprios RHs das empresas nunca revelam como são feitas as contratações. Essa informação, ela é restrita a uma parcela mínima de profissionais. E quem são esses que fazem parte da maioria? São os poucos que são selecionados em uma vaga. Os poucos que conseguem se livrar dessa corrida de ratos. E por que esse conhecimento é tão restrito? Porque assim, o jogo fica bem mais fácil para quem contrata. Todos os meses acontecem milhares de processos seletivos em diversas empresas. Por ano, milhões de profissionais são contratados. E mesmo assim, muita gente ainda reclama que não tem vaga. Só que presta atenção, tem muita vaga no mercado de trabalho. Só no último trimestre foram criados quase 700 mil novos empregos. O problema é que 70% dessas vagas de emprego não são divulgadas. A maioria das oportunidades são ocultas para você. E esse é um problema gigante se você não sabe como ter acesso às vagas ocultas. É aí que entra a primeira informação que ninguém te contou. Candidatar para as vagas não adianta, muito menos enviar currículo. A prova disso é que menos de 1% das pessoas que se candidatam na GUP são contratadas. E isso não é só na GUP não, tá? Mas em todos os sites de vagas, inclusive no campo de candidatura do próprio LinkedIn. O jeito certo de conquistar um novo e melhor emprego que provavelmente ninguém nunca te falou é simples. Você precisa aprender a usar a inteligência artificial do LinkedIn a seu favor. E pelo amor de Deus, me respeita, tá? Que eu não tô falando desses hackzinhos que você encontra na internet, pelo amor de Deus. Aqui, eu tô falando de usar a rede do jeito certo, o que 98% das pessoas não sabem fazer. E eu tô aqui mostrando algumas estratégias que o próprio LinkedIn não revela. Eu tenho informação privilegiada, eu estive lá dentro com os líderes globais do LinkedIn, que se eu fosse você, eu me escutava. Presta atenção. Primeiro, você tem que saber que o LinkedIn não é só um lugar de ficar postando post motivacional e puxando o saco dos outros nos comentários, não. O LinkedIn é simplesmente a maior rede profissional do mundo, com mais de 1 bilhão de usuários ativos. Mais de 90% dos recrutadores usam o LinkedIn para buscar candidatos. Mas 98% dos candidatos não sabem como ser encontrado pelos recrutadores. Por isso que eu reforço, se você aplicar exatamente o que eu vou ensinar aqui ao longo das aulas, vai chover proposta para você. Assim como foi com o Ricardo, que recebeu 21 convites para processo seletivo. E qual que é o jeito certo? Que somente 2% das pessoas sabem. O jeito certo é que quando você é encontrado pelos recrutadores das empresas, você recebe um convite para o processo seletivo sem fazer candidatura. Para que você possa entender isso de um jeito melhor, primeiro a gente precisa entender como funciona o processo de contratação sob a ótica do RH das empresas. Tudo começa quando acontece uma mudança interna na empresa, a demissão de alguém ou o crescimento do time. Aí os gestores se reúnem com o recrutador, que nesse caso pode ser um RH da empresa ou alguém externo. O gestor vai falar qual é o cargo, as competências que essa pessoa precisa ter para assumir essa função. Aí, com base nessa conversa, o recrutador escreve a descrição da vaga, que tem o cargo, a formação, o nível de experiência que o profissional precisa ter para conseguir desempenhar o papel, quais são as competências técnicas e comportamentais. Pronto, o recrutador vai atrás de alguém para preencher essa vaga. Geralmente, o prazo que ele tem é muito apertado. Como fazer, então, para encontrar uma pessoa num mar de 75 milhões de usuários ativos no Brasil? Se o recrutador publica a vaga, ele vai ter que analisar centenas, às vezes até milhares de aplicações. E o pior é que tem chance do profissional que ele precisa nem ter candidatado para a vaga. A maioria das empresas só divulgam as vagas por política interna, gente. Puramente para cumprir tabela. Mas não é para a candidatura que o recrutador olha. E isso a gente está falando só de 30% das vagas que são publicadas, tá? Porque os outros 70% são de vagas ocultas que o público nem sabe. É por isso que o jeito errado de usar o LinkedIn é sair aplicando para vaga igual maluco. O recrutador provavelmente nem vai olhar essa candidatura. E eu sei que você deve estar se perguntando, se o recrutador não olha para a aplicação, para onde que ele olha então? Presta atenção que essa é a parte mais importante. O recrutador olha uma ferramenta do LinkedIn, que é o LinkedIn Recruiter, que é um recurso exclusivo para recrutadores. Você, como candidato, nem tem acesso a isso. Você não faz ideia de como funciona, mas eu vou te explicar. Nessa ferramenta, o recrutador coloca os filtros. O que são filtros? São campos que a gente preenche com as informações do descritivo da vaga. E aí o LinkedIn vai selecionando as pessoas que preencheram o perfil com essas informações. Quer ver um exemplo? Dá uma olhadinha aqui na minha tela. Imagina que eu tô com o processo seletivo aberto para contratar um gerente comercial. Aí a primeira coisa que eu faço é
eu busco gerente comercial. Dou um enter e eu vou filtrar somente pessoas. Quando eu faço isso, o LinkedIn mostra para mim o quê? 100 páginas de resultados de gerente comercial. Por razões óbvias, o recrutador ele não vai e ele nem precisa ficar olhando página a página, pessoa para pessoa. Por quê? Porque ele vai ativar os filtros. E como que funcionam os filtros? Aqui nesse campo dos filtros, eu vou dizer para o LinkedIn exatamente o tipo de gerente comercial que eu quero. Porque eu não quero um gerente comercial aleatório, eu quero um gerente comercial específico. Por exemplo, eu quero que esse gerente comercial more em Campinas. Então eu digo para o LinkedIn que de todas as outras cidades não faz sentido, eu quero um de Campinas. Eu quero um gerente comercial que trabalhe, por exemplo, em atividades de serviços financeiros. E aqui tem vários filtros. Eu vou ir colocando os filtros aqui para não ficar um período enorme, né? E aí, quando a gente ativa todos os filtros, de 100 páginas, sobram quantas páginas? 3. Percebe que o que o LinkedIn fez agora? O LinkedIn excluiu 97 páginas de resultados, porque todas aquelas pessoas não são compatíveis aos filtros que eu ativei aqui no momento de fazer a busca. É claro que esses filtros eles são extremamente específicos, eu fiz aqui um processo rapidinho para ilustrar para você como funciona, mas em linha geral é isso que você precisa entender. O LinkedIn ele vai ranquear os perfis de acordo com as exigências do recrutador que foram definidas lá naquele momento com o gestor da vaga na hora de abrir o processo seletivo. Para o recrutador é a melhor coisa do mundo saber que com algumas palavras-chave sobra uma lista enxuta de profissionais compatíveis. Esse é o processo que a gente chama de pré-triagem. Esses poucos candidatos eles são só o filé. Eles têm tudo aquilo que eu preciso que eles tenham. Por isso é importante que seu perfil esteja completo, porque um campo que você esquece de preencher ou preencher errado já vai excluir você dessa lista. A gente ainda vai falar sobre palavra-chave, tá? É um dos ajustes que traz resultados mais rápidos para o LinkedIn e também um dos temas mais pedidos. Então eu reservei uma aula inteira para falar sobre isso. O que eu preciso que você entenda agora é como funciona na perspectiva do recrutador. E a explicação ainda não acabou, tá? Porque agora vem a etapa da triagem. Dessa lista de pessoas aqui, as 10 primeiras vão estar na página 1, as 10 seguintes na página 2, 3 e assim por diante até o final. É a mesma lógica do Google. Você faz uma pesquisa e tem páginas e páginas de resultado. Aí eu te pergunto, você tem o costume de chegar na página 10? Na página 5? Geralmente a gente encontra na 1, no máximo na 2. Por quê? Porque quando a gente encontra o que a gente está procurando, a gente para de procurar. Por isso que tem empresas que pagam super caro para aparecer ali no topo do Google, logo na primeira página. No LinkedIn é a mesma lógica. Você precisa estar na primeira página. Não faz nenhuma diferença se você estiver na 50 ou na 5. Porque quem vai para a entrevista de emprego? Quem aparece primeiro. A boa notícia é que, ao contrário do Google, o LinkedIn é meritocrático. Não tem como você pagar para aparecer no início. Ou seja, você tem que ajustar o seu perfil para o algoritmo te colocar no topo, e isso é de graça. Então eu já te adianto, tudo que você vai aprender aqui é com o LinkedIn gratuito, tá? Não precisa pagar o LinkedIn Premium para aparecer no topo das pesquisas do recrutador. E a boa notícia para você é que pouquíssimas pessoas sabem como aparecer na primeira página. Então, se você seguir o que eu vou mostrar, é garantido que você seja um dos primeiros resultados da sua área. E isso aqui não importa quantos anos você tem, tá? Qual é a sua região, a sua área de atuação. A Simone tem quase 60 anos e é chamada para entrevista de emprego de vaga oculta toda semana. E todas as áreas que estão aparecendo aqui na tela são de profissionais que aplicaram o que eu ensino e conquistaram um novo emprego. Não tem competição para quem sabe o que fazer no LinkedIn. Por isso que 98% das pessoas acham que o LinkedIn é uma rede social para postar foto de certificado e se aplicar para vaga. E elas estão muito enganadas. Os 2% que conseguem as vagas que querem entenderam que o LinkedIn é uma rede social de pesquisa de recrutador. Se você sabe como funciona o algoritmo da rede, você consegue a melhor vaga possível. E se você não souber, você é invisível. Simples assim. Por isso, presta atenção. Eu vou passar para você 4 ajustes práticos para você começar a colocar a mão na massa. Mas antes desses ajustes, você precisa ter muito claro qual é o seu emprego sob medida. Quando eu falo sob medida, não é só um emprego que te cabe. É um emprego onde você tem realização profissional, onde você se sente pertencente de verdade. Até porque
nem tudo que te serve te cabe. Esses dias eu tava dando uma olhada no meu guarda-roupa e eu percebi que eu não me identifico mais com as roupas que eu tenho. Todas elas servem em mim, mas eu não me vejo mais nelas, sabe? Acontece a mesma coisa com o emprego também. Um emprego que te serve não é suficiente. Tem que ser um emprego que te cabe, que te valorize, que te oferece oportunidade de crescimento, um emprego sob medida. É para esse emprego que a gente vai ajustar o seu perfil. E quando você for encontrado para esse emprego, você não vai ter só um novo e melhor emprego. É sua autoestima que aumenta, você começa a ter o respeito das pessoas, você vai ser notado, você vai ver que tem valor de verdade. E o mais importante, você vai poder dizer não para as vagas que não te cabem. Por isso, eu preciso que você detalhe exatamente o que você deseja no emprego. Isso aqui não é papo de coach não, viu? É importante para a gente trilhar os próximos passos. Então faz o seguinte, anota. O que te causa insatisfação hoje? É um emprego ruim ou é um desemprego? É a falta de oportunidade de crescer? É o seu chefe que é um escroto? É o seu salário? Ou a dificuldade que você tem de ser aprovado numa boa vaga? Lista aí, anota 3 fatores que deixam você insatisfeito hoje. Feito isso, agora você deve anotar o que é um emprego para você que você deseja, um emprego sob medida que a gente falou. É numa grande empresa? É presencial ou home office? Quais são os benefícios? Você quer ter um aumento de salário de quanto? Faz uma lista escrita com tudo isso. Aliás, falando em salário, é bem importante que você seja específico, tá? Se você tem alguma dificuldade em falar de dinheiro, eu quero deixar claro que não falar sobre dinheiro só te deixa cada vez mais pobre. E não é pecado querer ter dinheiro não, viu? Você tem sim que querer ganhar bem, ter liberdade financeira. E o jeito mais honesto de conseguir isso é trabalhando numa boa empresa. Então, de novo, anota não só o emprego, mas também o salário que você deseja. Essa lista que você faz é importantíssima para todas as aulas da imersão. Tudo que você tirou da sua cabeça e jogou no papel vai te guiar para esse novo emprego sob medida. Anotado? Então bora para os ajustes. Para colocar a mão na massa com precisão, você precisa saber onde exatamente você tem que melhorar. E isso só é possível se você tiver uma devolutiva do próprio LinkedIn sobre o seu perfil. E o mais legal é que isso é de graça. O LinkedIn tem uma ferramenta chamada SSI, que é um indicador que calcula de 0 a 100 a força do seu perfil na rede. É um indicador de visibilidade, não de competência, tá? Quase ninguém fala disso, mas essa avaliação gera uma nota que representa o seu desempenho e a possibilidade do LinkedIn mostrar o seu perfil nos filtros de busca. O mais legal é que o LinkedIn compara o seu perfil com pessoas do seu setor, ou seja, você pode ficar tranquilo que a comparação é justa. O seu perfil não vai ser comparado com o meu, nem com outras pessoas famosas que usam a rede. É com um profissional da sua área. O que a inteligência artificial faz é uma leitura dos dados que você coloca no seu perfil, comparado com os dados de outros perfis parecidos com o seu, para saber se o teu perfil está na primeira página ou não. E se a sua nota for menor que 70, significa que o teu perfil não é bom. Você não está na primeira página, os recrutadores não vão encontrar você. Agora você entende por que tem muito profissional menos competente que você ocupando cargos excelentes? Se o cara não é bom tecnicamente, mas sabe jogar o jogo do LinkedIn, pronto, o jogo dele tá ganho. Se você não recebe convite para entrevista de emprego, eu tenho certeza que seu SSI está abaixo de 70 pontos. O ponto é, se você não estiver na primeira página, o recrutador não sabe que você existe. Então fica comigo até o final dessa aula aqui, que eu vou mostrar para você como calcular o seu SSI. Só que antes eu quero te passar algo que vai fazer o seu SSI aumentar em poucos dias, se você colocar em prática. Isso aqui vale ouro, tá? Eu vou deixar aqui 4 ações super simples para você fazer assim que essa aula acabar. A gente vai começar pela base. Você vai perceber que essas 4 práticas vão te diferenciar da maioria, porque todo mundo usa o LinkedIn do jeito errado. Eu sou recrutadora, tô criando uma vaga que é perfeita para você. É assim, a vaga dos seus sonhos. Eu defini os requisitos da vaga conversando com o responsável. Depois, eu entrei na ferramenta do LinkedIn para recrutador e comecei a adicionar os filtros. Eu filtrei pela área, pela experiência, pela localização e por outros filtros do LinkedIn e ele me mostrou 80 pessoas possíveis para vaga. Claro que eu vou olhar somente os primeiros ali da primeira página. E como você tem um SSI acima de 70, lá está você, dentre os principais resultados. Aí eu vou clicar no seu perfil para dar uma olhada. Qual é a primeira coisa que eu vou ver? Depois do seu nome e da sua foto. É o seu título profissional. E essa é a primeira coisa que você vai mudar hoje. O título fica logo ali depois do seu nome e você precisa dizer o seu objetivo profissional com clareza. Ele reforça exatamente o que o recrutador quer. Por exemplo, se você busca uma vaga de gerente comercial, isso precisa estar no seu título. O que tem que ter no seu título são boas palavras-chave de busca, ou seja, as palavras-chave que o recrutador usa para pesquisar o profissional. Tem 2 tipos de palavra-chave, tá? As de busca e as de avaliação.
Não é só sair lotando o seu perfil de palavra aleatória, não. A gente vai falar sobre essa diferença. Mas fica tranquilo que a gente vai ter uma aula só pra falar sobre palavra-chave mais pra frente. Deixa eu te mostrar um exemplo na prática. Ó, esse aqui é o Michael. Ele colocou exatamente como deve ser. No máximo 4 palavras-chave de busca no título. Começando pelo quê? Pelo nível hierárquico. Aqui, ó, gerente. Depois, área de atuação. E depois palavras-chave complementares, que no caso dele é meio ambiente, ESG. Isso aqui é o arroz com feijão e já reafirma qual é o seu objetivo profissional e dá segurança para o recrutador continuar avaliando os outros campos do seu perfil. O Michael, inclusive, é o meu aluno e ele recebeu algumas propostas de emprego e ele escolheu exatamente onde queria trabalhar. Ele teve um aumento de 90%. Tem noção disso? Tudo isso depois dele ajustar o LinkedIn e começar a ter acesso às vagas ocultas. Então a gente já tem a primeira tarefa. Adiciona um título profissional no seu perfil que tenha no máximo 4 palavras-chave, sendo elas nível hierárquico e área de atuação e áreas de especialidade que você domina e que sejam relevantes para a sua área. Beleza, agora o seu perfil captou minha atenção através do título e eu quero entender melhor quem você é e o que você faz. Aí chegou a hora da gente explorar o que é a sua experiência profissional. Esse é o campo mais importante e onde as pessoas mais cometem erros. Não adianta você falar que tem 15 anos de experiência. Isso por si só não diz nada. O que o recrutador quer observar é o que você fez nesses 15 anos. Um profissional que durante 15 anos teve promoções, evoluções, mudanças de carreira é completamente diferente de um profissional que passou 20 anos no mesmo cargo de analista. Esse é um campo que você precisa descrever com detalhe. Seus feitos, responsabilidades, resultados, evoluções. Vamos olhar de novo aqui no perfil do Michael. Quando o recrutador bate o olho, ele já sabe qual é o tipo de profissional que o Michael é e quais resultados ele gerou. Um ponto muito importante nas experiências são as palavras-chave de avaliação. É aqui que o recrutador avalia o profissional. Então é obrigatório ter os seus resultados aqui nesse campo. Por exemplo, gerei X% de lucro com uma recuperação de vendas, implementei uma ferramenta que acelerou a operação tantas vezes. Nas experiências profissionais tem que ir aqui, ó, as atividades que você faz nas empresas, as responsabilidades e principalmente os resultados, como o Michael faz aqui no perfil dele. Então anota aí a segunda tarefa de hoje. Você vai mudar a sua experiência profissional. Vai descrever cargo por cargo igual o Michael fez, progressivamente de forma detalhada. Principalmente as experiências mais recentes, porque aqui é o momento que ou você conquista o recrutador ou ele vai sair fora e vai achar outro candidato. Agora deixa eu te falar uma coisa importante. Tem gente que trava aqui nessa parte achando que precisa ter cargo alto, resultados enormes para preencher essa área do perfil. Isso é mentira. Eu já vi estagiário de RH colocar no LinkedIn que participou de integração de novos colaboradores e melhorou a experiência de quem estava entrando. Isso é resultado, gente. Auxiliar administrativo colocando que organizou planilha de contrato e reduziu o tempo de busca da equipe em 40%. Impacto real. Se você trabalha com atendimento, pode colocar que sugeriu um formulário que passou a ser usado por todo mundo e agilizou o processo. Isso mostra para o recrutador que você é proativo e que resolve. Não importa o cargo, importa o impacto daquilo que você fez. Não menospreza os seus resultados. Aí o terceiro ponto que a gente tem são as formações acadêmicas que o recrutador também vai olhar. Vamos olhar de novo aqui o perfil do Michael. O Michael preenche as formações, ele deixa as formações detalhadas e fica fácil do recrutador saber qual que é o nível técnico dele. A maior parte das vagas exige que o profissional tenha alguma formação. Algumas exigem nível superior, outras MBA, pós-graduação, depende da empresa e da área. Então, se for uma exigência que o profissional tenha certa formação, a gente vai avaliar esse campo aqui. Ah, Carol, mas eu não tenho tanta formação assim igual o Michael. Não tem problema, coloca o que você tem, ué. Tem muito profissional que aplica o meu método e consegue excelentes empregos e que tem apenas uma graduação. O ponto é, você precisa registrar quais são as suas formações acadêmicas, inclusive aquelas que você está cursando, tá? Porque isso pode te levar para uma nova fase de filtro de peneira do recrutador, mesmo que não seja exatamente a formação que ele busca. Tudo aqui te aproxima do seu objetivo. Essa é a sua terceira tarefa. E para fechar, a gente vai preencher um campo descritivo que vai influenciar diretamente no seu SSI, que é o campo dos idiomas. Uma parte das melhores vagas nas melhores empresas exige que o profissional fale outro idioma, a maior parte delas o inglês. Então, se você sabe falar inglês, o LinkedIn precisa saber disso. Ele é inteligente, mas ele não é adivinho.
Se você não põe no seu perfil que sabe falar inglês, se você não constrói um perfil no segundo idioma, o recrutador ele vai achar que você não sabe. Aí você vai ser eliminado, mas não porque você não tem, só porque o recrutador não consegue adivinhar. Então, ó, aqui embaixo você precisa colocar os idiomas que você fala, como quarta tarefa de hoje. Agora eu vou dar também uma tarefa extra para você que tem nível avançado de um segundo idioma. Pode ser inglês, espanhol, alemão, qualquer um que seja. Se você tem interesse em trabalhar para uma empresa do exterior, você precisa configurar o seu LinkedIn em inglês também. Nada de ficar misturando palavra-chave português e inglês, viu? Pelo amor de Deus, não faz isso. Vou abrir um outro perfil aqui de um outro aluno para você dar uma olhada. Agora no perfil da Stephanie. O perfil dela todo em português, mas quando eu clico no cantinho aqui do lado, ó, tá escrito inglês. O que acontece? Eu consigo ver o perfil traduzido. Isso significa que um recrutador lá dos Estados Unidos, por exemplo, que fizer uma busca por profissionais do setor da Stephanie, o perfil dela também vai aparecer para ele e atrai propostas na gringa também. E como que a gente faz para duplicar o perfil no segundo idioma? Aí você vai entrar aqui no seu perfil, vai clicar aqui do lado, ó, idioma do perfil. Clica aqui nesse lápis e você vai conseguir excluir um segundo idioma. Tá vendo que o meu perfil está em português? Mas se eu clicar aqui do lado, eu posso escolher que eu quero um perfil em inglês, mas também poderia ser um perfil húngaro, um perfil italiano, o idioma que você fala. Você vai clicar aqui e aí você vai ir preenchendo os campos. Aqui você preenche o seu nome e o seu título e quando isso estiver preenchido, você vai criar o seu perfil. E aí todos os ajustes que você fizer no perfil em português, eles também vão ser feitos no perfil em inglês. Cada um dos ajustes que eu te passei, quando combinados, vão ser os responsáveis por um aumento do SSI muito rápido no seu perfil nas próximas semanas. Mas calma, podem surgir algumas dúvidas na hora de preencher algum campo. Fique em paz, porque no final dessa imersão você vai saber exatamente o que fazer. Não deixa de preencher nenhum campo do seu perfil, tá bom? Eu sei que alguns de vocês devem estar se perguntando, mas Carol, eu não falo inglês, já era pra mim? É claro que não! Independente da sua qualificação, profissão, é possível conquistar um novo emprego. Você também precisa avaliar quais são as qualificações que fazem sentido para a sua área. A demanda de língua estrangeira para um representante de comércio exterior, por exemplo, é muito mais urgente do que para um contador. Caso você identifique alguma lacuna de qualificação na sua profissão, é importante que você não desanima. Por quê? Na maioria das vezes, o recrutador não vai encontrar um candidato que tenha 100% das competências. Na verdade, quando o profissional tem 70% das exigências, ele já pode ser aprovado. Encontrar um profissional com 100% é bem difícil, tá? Para não dizer que é impossível. E o recrutador, ele tá ligado nisso. Mas ó, eu preciso deixar uma coisa muito clara quanto ao SSI. A sua nota não vai subir do dia pra noite, tá? Na verdade, quando você começar a fazer os ajustes, pode ser até que a sua nota caia num primeiro momento. Quando você ajusta o seu perfil, o algoritmo ele precisa realinhar para entender onde você quer chegar. Então, se a sua nota cair, é super normal. Pensa como fosse, sei lá, uma corrida. No último ano, eu comecei a correr. Eu detestava exercício físico. Mas adulto faz o que precisa, né? Não faz só o que gosta. Daí eu decidi que eu ia aprender a correr e eu tomei gosto pela corrida. Obviamente que eu não comecei correndo 15 quilômetros. Na verdade, nem 5. Quando eu comecei aos pouquinhos, parando, intercalando corrida e caminhada, dando um descanso até o meu corpo acostumar. Demorou alguns dias para que eu conseguisse correr alguns quilômetros direto. Com o SSI é a mesma coisa. A nota não vai sair de 20 para 70 em uma semana, não. Tem o pé no chão. O ponto de partida é a consistência. É isso que separa quem tem resultado de quem não tem. Então, conforme você for ajustando o seu perfil e aplicando o que eu ensino, você vai começar a ter resultado. E é muito provável que você comece a receber convite para entrevista antes mesmo da sua nota chegar nos 70. Isso aqui que eu tô te mostrando, você precisa aprender uma única vez na vida. E a partir de então, a inteligência artificial do LinkedIn vai trabalhar para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, levando o quê? Você nas melhores vagas de emprego. O cenário está muito favorável. Então, tenha compromisso com você mesmo. Seja constante. E escolha não estar no grupo dos desistentes. Escolha estar no grupo de quem vai conseguir um emprego sob medida. Eu tô aqui te ensinando tudo isso porque eu sei exatamente o quanto que é cruel o mercado de trabalho. Então, assim, dane-se se isso vai me dar um problema. Eu vou revelar para você o segredo do recrutador e as estratégias de vagas ocultas.
De verdade, tá? Eu acho injusto você não ter acesso a essas informações, porque eu também já tive exatamente onde você tá. Pra você entender melhor, vamos voltar um pouco no tempo. Quando eu tinha 16 anos, eu fiquei grávida. Foi a fase mais difícil da minha vida, com certeza. Eu tava no ensino médio, e aí eu tive que lidar com o olhar torto das pessoas nos lugares. Ouvi da coordenadora da escola que minha vida, dali em diante, seria esquentar a barriga no fogão e esfriar na pia e que eu não seria ninguém na vida. Mas o que mais me doeu nessa fase foi quando meu pai, que sempre foi uma referência pra mim, disse que estava decepcionado comigo. Aquilo deu doeu no peito, deu uma angústia. Eu não sei se já aconteceu algo parecido com você. Foi a pior sensação que eu tive na vida. Uma sensação muito ruim, decepcionar alguém que te ama, que te apoia, que investe em você. Foi naquele momento que eu decidi que eu faria o impossível pra dar orgulho pro meu pai outra vez e pro meu filho ter uma vida muito boa. Eu não queria fracassar, nem podia, fracassar. Então eu decidi que eu ia provar pra mim mesma que eu poderia sim ter o sucesso profissional que eu idealizei durante toda a minha vida, mesmo tendo um filho aos 16. Eu corri atrás pra fazer acontecer, tá? Eu estudei psicologia, aí logo depois eu me mudei pra São Paulo sozinha, eu tinha R$800. Tava desempregada e nem tinha lugar direito pra morar. Eu deixei meus filhos com meus pais e aí eu conseguia ver o Gui só 2 vezes por mês. Foi a decisão mais difícil que eu tomei na minha vida, mas eu sabia que aquilo era uma fase que ia passar. Aí quando eu tava em São Paulo, depois de eu entregar muitos currículos, eu consegui um emprego como atendente num caixa, num shopping, num restaurante. Eu trabalhava na escala 6x1 e eu ganhava quase nada. Mas foi ali que a minha porta de entrada pro RH. Eu percebi que a rotatividade do restaurante era muito alta. Aí eu ofereci para ajudar nas contratações. Os donos toparam porque eu já tinha feito um estágio em RH antes, e eu consegui melhorar o processo de recrutamento da empresa. Aí, em 45 dias, eu fui promovida para o RH da rede de franquia dos restaurantes. Eu comecei a fazer o processo seletivo de todos os restaurantes da franquia. Aí, um tempinho depois, já com essa experiência, eu troquei de emprego e eu fui para uma consultoria de RH. E ali eu aprendi a base de tudo que eu sei hoje sobre recrutamento. Lá na consultoria, eu conduzi processos seletivos por todo o Brasil, para empresas gigantes, tipo Balduco, Banco Safra, Mercedes, empresas de vários segmentos e profissionais de todos os níveis hierárquicos. Eu tava ganhando muito bem. Eu sentia que eu tava tendo minha dignidade de volta, sabe? E que eu teria finalmente condição pra trazer o meu filho pra morar comigo. Só que nem tudo sai como a gente planeja, né? Um belo dia, a empresa faliu. Simplesmente quebrou da noite por dia. Um puta de um vacilo, né? Ninguém sabia de nada. Não teve nenhum tipo de aviso, consideração. Cada dia que passava, eu ficava mais perdida, mais ansiosa, com mais medo, angustiada. E mesmo que eu amasse muitos meus pais, o meu maior medo era ter que voltar pro interior. Ia ser assim, um atestado de fracasso pra mim. Nessa hora, eu me vi prestes a voltar pra estaca zero. E eu fiquei com muito medo. Aí nessa hora, eu comecei a questionar as minhas competências. Se de fato eu era boa. Porque no desemprego a gente não consegue raciocinar direito. Eu tinha aluguel, conta pra pagar. Tava começando o último semestre de um MBA caríssimo. E pra piorar, o meu contrato era PJ. E obviamente eu não guardei um único centavo naquela época, né? Burrice completa. Quando a gente tá na merda, a gente vem aquela enxurrada de pensamento negativo. Aí eu pensava que eu não era boa, que eu decepcionei todo mundo de novo, que não foi só o meu pai, mas dessa vez o meu filho também. Só que aos poucos eu fui me acalmando e eu comecei a lembrar dos processos seletivos que eu já tinha conduzido, dos milhares. Todos eles tinham vários pontos em comum. Aí eu me liguei, e aí eu liguei os pontos e eu fiz o processo da engenharia reversa. Eu atualizei o meu LinkedIn, coloquei a palavra-chave, comecei a fazer as boas práticas de quem tá procurando emprego. Só que presta atenção nisso aqui. 2 dias, eu já tava recebendo os primeiros contatos de recrutadores. Eu olhava pro lado, e aí os meus amigos que também estavam procurando emprego, eles não tinham nenhum resultado. Foi aí que uns desses meus amigos começaram a me pedir ajuda. Porque eles estavam mandando trocentos currículos há meses e nada. E aí o que eu fiz foi mostrar pra eles a mesma coisa que eu fiz pra mim. Até pra eu saber também, né, se era algo que ia funcionar pra todo mundo. Resultado. Eles que estavam há meses sem respostas também começaram a receber contato de recrutador em semanas. Aí, ao invés de eu aceitar as propostas de trabalho que estavam chegando para mim, eu decidi ter uma consultoria e desenvolver um método mostrando para as pessoas essas mesmas coisas. Aí pronto, o mesmo resultado ele foi vindo para todo mundo. Todos eles recebiam contatos em questão de poucos dias, no máximo semanas. Foi aí que eu percebi que eu sabia um negócio que as pessoas não sabiam. A minha agenda lotou. Eu comecei a produzir conteúdo no LinkedIn para ensinar as pessoas. E o que eu falava fazia tanto sentido que as pessoas começaram a me seguir. Hoje eu tenho 3 milhões de pessoas me acompanhando, juntando Instagram, LinkedIn, sou top voice do LinkedIn. Já aconselhei milhões de brasileiros em rede nacional quando eu tive um quadro no programa da Patrícia Bravanel no SBT. Já estive
no Jornal CNN, na Band, na Rádio Jovem Pan, até no TED eu já fui. Só que nada disso foi tão importante pra mim como uma coisa que aconteceu em 2021. Eu tava um dia lá na casa dos meus pais almoçando, e aí conversa vai, conversa vem, meu pai me olha e fala assim: nossa filha, eu tenho muito orgulho de você. Ter se mudado pra São Paulo foi a melhor decisão que você tomou na sua vida. Ali eu zerei a minha vida. Hoje, graças a Deus, além de dar orgulho pro meu pai, eu trouxe meu filho pra morar comigo em São Paulo. Eu consegui realização profissional que por muito tempo eu achei que era impossível. E é exatamente essa realização que eu quero que você conquiste. Essa liberdade, sabe? Essa certeza de que você não depende mais de ninguém além de você pra trabalhar e pra ganhar bem. De poder escolher exatamente onde você vai trabalhar. Tirar essa escolha das empresas e pegar de volta pra você. Dar orgulho pra você, pra quem importa pra você. Ou até sentir orgulho de você mesmo outra vez. Foi por isso que eu desenvolvi o método Carreira Meteórica. O que eu tô mostrando aqui pra você agora e nos próximos dias já mudou a vida de milhares de pessoas. Eu não tô falando apenas de ganhar mais, não. Eu tô falando de desempenhar uma atividade que realmente te realiza, que acaba espalhando benefício muito além da sua vida. Tudo isso que eu te contei agora, na minha história, não aconteceu só comigo, não. Imagina você acordar numa segunda-feira, abre o LinkedIn e pá, 3 convites de empresa querendo você, empresa que você admira, com salário acima do seu. Isso aconteceu com milhares dos meus alunos. A Michelle, por exemplo, conseguiu fazer uma transição de enfermagem para engenharia de dados, mesmo sem ter nenhuma experiência na área tech. E detalhe, tá? Tudo isso foi em menos de um mês. Aconteceu também com a Tamires, viu? Em 29 dias, ela encontrou um emprego e foi trabalhar na cidade que ela queria. Percebe? Eu tô falando de você encontrar o seu emprego sob medida e ter realização de verdade. Esses alunos, eles só conseguiram isso aplicando o método Carreira Meteórica. O método funciona. A oportunidade do LinkedIn é muito grande e as pessoas não sabem usar. O que separa quem consegue de quem não consegue é sentar a bunda na cadeira e fazer o que tem que fazer. E você sabe por que poucas pessoas sabem usar? Porque elas não têm acesso à informação assim em nenhum lugar. Você não vai encontrar no YouTube, em nenhum lugar, isso que você está aprendendo aqui comigo. Essas aulas são parte do meu método e a gente está só começando. E de novo, guarda isso aqui. Quem ouve o que eu falo não consegue emprego. Consegue emprego quem faz o que eu falo para fazer. Eu vou compartilhar a tela aqui com você de novo para te mostrar como calcula o seu SSI e contar também como você pode concorrer a um Pix de R$2.000. Mas antes, eu vou fazer um compromisso com você. Eu sei que você tem suas paradas, suas responsabilidades durante a semana, só que é essencial que você separe um tempo ao longo desses dias para assistir e aplicar o conteúdo. Cada detalhe do conteúdo, ele foi pensado para você não só conseguir um novo emprego em 90 dias, tá? Mas tudo isso aqui que você vai aprender, você vai sair da estatística de insatisfação ou de desemprego, vai abandonar a estagnação e vai parar de colocar sua carreira em risco. Com certeza, eu posso te afirmar uma coisa. Nem todas as pessoas que se cadastraram para participar vão assistir todas as aulas. E aqui eu te faço um alerta. As pessoas que desistirem são as mesmas pessoas que vão fazer parte do grupo dos desistentes. E o desistente a gente já sabe, né? Desistente não chega em lugar nenhum. Eu vou mostrar para você um caminho, o único caminho que eu garanto que funciona. Então assim, cabe a você ter o compromisso de assistir às aulas e colocar em prática. Até porque você é o único que vai ter benefício com isso, né? Escolha não fazer parte do grupo dos desistentes, dos vacilões. Escolha estar aqui, do lado das pessoas que vão executar. Porque esse sim é o grupo das pessoas que fazem acontecer e que merecem o melhor de Deus. Eu não sei qual é a sua fé, ou se você tem alguma, mas eu sou cristã. Eu acredito que Deus prepara as melhores coisas para os seus filhos. Mas ele não vai fazer a sua parte não, tá? Deixa de ser um folgado. Eu quero que você entenda a oportunidade que tá aqui diante da sua semana, porque honestamente, se eu, que sou a maior especialista da América Latina, não conseguir te ajudar, sinceramente eu não sei quem pode. Eu espero poder contar com o seu compromisso aí do outro lado. Comenta aqui embaixo. Compromisso aceito, pra eu ver quantos de vocês, de fato, estão tomando a decisão de pegar a rédea da própria carreira. Agora vamos lá, ó. A hora da verdade. Muita gente aqui vai ficar horrorizado, tá? Vou mostrar pra você como pegar a nota do seu SSI. Ó, você vai entrar aqui no Google e você vai escrever avaliar o SSI. Escreveu isso? Dê um enter. Tem esse link aqui, ó. Você vai clicar aqui e aí vai cair nessa primeira página. Quando você entrar nessa página, tem 2 botões. Comece gratuitamente, não é esse. Aqui do lado, obtenha a sua pontuação. E aí, quando você clicar no obtenha sua pontuação, vai aparecer essa tela com a nota do SSI. Alguns pontos importantes. Você precisa estar logado na sua conta do LinkedIn para ver a nota. Por quê?
porque é a nota da sua conta. Ele vai extrair com base no preenchimento do seu perfil. Ou seja, só vai funcionar quando você estiver logado no seu perfil. Se está fazendo pelo computador, loga o LinkedIn no computador. Se está fazendo pelo celular, loga o LinkedIn no celular. Outra coisa, você não precisa pagar por isso. Essa visualização ela é gratuita para todo mundo. Ah, Carol, é só para quem tem o LinkedIn Premium? Não! Qualquer pessoa do mundo que tenha uma conta no LinkedIn e logar o LinkedIn na plataforma vai conseguir visualizar. Pode ficar tranquilo que o SSI é uma ferramenta oficial do LinkedIn. Não é nada estranho. Não tenha medo de fazer o login na sua conta, porque o SSI é do próprio LinkedIn. Feito isso, colocou o seu LinkedIn, logou, aí vai aparecer a sua nota e a gente vai fazer essa avaliação. Agora vamos lá e presta atenção nessa parte. Aqui também muita gente erra. Sua nota não são esses pontos percentuais que estão aparecendo aqui em cima. E nem esses números aqui de baixo. Sua nota é esse número grande, chamando a atenção, que fica do lado desse gráfico aqui, ó. Essa é a minha nota, por exemplo. Para facilitar, embaixo desse vídeo eu também vou deixar um link que vai levar você direto para o SSI. Agora, faz aí e me conta quanto deu sua nota. Se ela estiver acima de 70, parabéns, você está mandando muito bem. Agora, caso contrário, se ela estiver abaixo de 70, saiba que é porque você não sabe usar o LinkedIn do jeito certo. Por isso que eu vou te ensinar através do método Carreira Meteórica. E falando em te ensinar através do meu método, eu prometi que só de assistir às aulas você poderia ganhar um Pix de R$2.000, né? Vai funcionar dessa forma. Todos os dias de aula eu vou fazer uma publicação no meu Instagram. A de hoje é essa aqui, ó. Você vai ir lá nesse post e você vai comentar qual foi o seu maior aprendizado da aula de hoje. E aí você vai concorrer ao Pix de R$2.000. Mas o ganhador do sorteio tem que comentar nos 3, não é só no de hoje, tá bom? Vai lá e comenta o seu maior aprendizado na aula de hoje, depois quarta, depois sexta, você faz a mesma coisa. Aí você vai estar concorrendo. Eu tô muito animada pra ver o comentário, então capricha, faz um bom comentário. E bom, na aula 2 de quarta-feira, a gente vai detalhar o SSI. Tem esses 4 indicadores que vão exigir de você algumas atitudes específicas e, obviamente, eu vou explicar tudo pra você no detalhe, tá? O que fazer para subir a sua nota. Quarta-feira eu vou mostrar para você um conjunto de ações para você colocar em prática, com constância, para aparecer na primeira página dos recrutadores quando eles tiverem vagas alinhadas ao que você deseja. A aula 2 de quarta-feira, ela é essencial para você aprender a colocar a IA do LinkedIn para trabalhar para você e conseguir o seu novo emprego em 90 dias. Lembrando, a segunda aula vai ser liberada às 9 horas da manhã, quarta-feira. E lá você vai aprender a configurar o seu perfil para ele aparecer entre as primeiras opções do recrutador. Muito além do algoritmo do LinkedIn, tá? Eu também vou desvendar o que o recrutador avalia para selecionar os candidatos para a entrevista. E também tudo que faz você ser desclassificado. Agora é a hora. Você só precisa aprender uma vez e a partir de então, meu querido, a inteligência artificial do LinkedIn vai trabalhar para você 24 horas por dia, todos os dias por semana, procurando aquela vaga que você quer. Se você souber usar um método para sair da invisibilidade que você se encontra, eu garanto, você vai viver um oceano azul que nem tem concorrência. Você vai poder escolher se vai continuar reclamando das circunstâncias ou do seu emprego atual e se mantendo estagnado ou se você vai estar num emprego melhor. Então, a gente tem um encontro marcado quarta-feira, 9 horas da manhã. A aula 2, ela é incrível, tá? E ela é pura mão na massa. Eu estou esperando você. Mas recapitulando, o que você viu hoje na nossa primeira aula da imersão Os Fins dos Currículos? Você viu dados do mercado que você provavelmente não sabia que existia. A gente começou a ajustar a lente para você entender como funciona o processo seletivo. Você fez um exercício prático para analisar o que você deseja profissionalmente. Você também viu que 98% dos brasileiros cometem erros na hora de encontrar um novo emprego. A gente viu que o LinkedIn é a maior e melhor rede para conseguir um novo emprego. E eu te passei também as primeiras práticas do meu método de uso da plataforma. Você também aprendeu que precisa estar na primeira página para ser encontrado e que o SSI é o indicador da sua capacidade de conseguir um bom emprego dentro do LinkedIn, além também de aprender como encontrar a nota do seu perfil. Eu deixei para você 4 tarefas que vão ajudar a aumentar a sua nota já nas próximas semanas e, consequentemente, te colocar mais perto do seu emprego. Eu espero de verdade que você tenha anotado tudo e feito bom uso dessa aula. Lembra, pouquíssimas pessoas no Brasil têm acesso a esse conteúdo. Significa que você não tem concorrência, é você contra você mesmo. E é aqui que mora o perigo. A gente se vê na próxima aula, então, quarta-feira, 9 horas da manhã. Um beijo pra vocês e até mais.